Então, a gente vai começar agora a falar Então, a gente vai começar a falar agora sobre as competências e as habilidades. São muitas competências, são 8, são 30 habilidades, mas a gente vai passar uma por uma para a gente poder entender como que funciona essa parte no Enem. Então, bora para a nossa apresentação. Eu espero que você que esteja perto de fazer a sua prova, assista com muito carinho, para você poder saber o que você vai priorizar nesse momento, tá? Então, vamos lá. Qual que é a primeira competência do Enem? Compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas associadas, como construções humanas, percebendo seus papéis no processo de produção e no desenvolvimento econômico e social da humanidade. Dentro dessa competência, tem várias habilidades. Reconhecer características ou propriedades de fenômenos ondulatórios ou oscilatórios, e isso é física. Associar a solução de problemas de comunicação, transporte, saúde ou outro com correspondente desenvolvimento científico e tecnológico. Aqui cabe também a biologia. Como que a nossa ciência, como que nós conseguimos, através da ciência aplicada, solucionar alguns tipos de problema. O problema, como, por exemplo, saúde, tá? Então eu descobri, por exemplo, que um determinado remédio, ele consegue combater a malária. Então, como que a gente pode utilizar isso na área da saúde? Isso é muito importante, é uma das áreas, uma das habilidades compreendida no eixo 1. Confrontar interpretações científicas com interpretações baseadas no senso comum ao longo do tempo e das diferentes culturas. Como você pode falar se você está tendo um conhecimento que é empírico, ou seja, de geração em geração, manga com leite faz mal, se você pisar no chão frio no inverno você vai ficar resfriado, a cigarra canta até explodir. Será que isso é verdade? Ou será que cientificamente isso tem alguns erros? A gente vê que dentro de todas essas que eu falei para vocês, sempre tem um errinho. Então, a ciência, ela se baseia em 3 pilares. Tem que ser testado, pode estar errado e tem que ser baseado em fatos. Os achismos não cabem na ciência e essa competência 1 dentro da terceira habilidade, essa terceira habilidade dentro da primeira competência é baseada nessa parte da biologia. Habilidade 4 dentro da competência 1. Avaliar propostas de intervenção no ambiente, considerando a qualidade de vida humana ou as medidas de conservação, recuperação ou utilização sustentável da biodiversidade. Esse é o que mais cai disparado. Não tenha dúvidas de o que mais vai cair nessa sua prova do Enem é ecologia, principalmente como que a gente interviu no ambiente e como a gente pode melhorar os processos ambientais. Então, como que eu posso, por exemplo, usar uma alga para poder limpar o rio? Como que eu posso diminuir o CFC, como que eu posso diminuir o gás carbônico, porque a gente causou muitos efeitos relacionados a isso. Próxima competência, a competência 2, identifica a presença e aplica as tecnologias associadas às ciências naturais em diferentes contextos. Dentro dessa competência 2, nós temos algumas habilidades. Habilidade 5, dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos de uso cotidiano. Isso não é a parte da biologia. 6. Relacionar informações para compreender manual de instalação ou utilização de aparelhos. Isso também não é biologia. 7. Selecionar testes de controle, parâmetros ou critérios para a comparação de materiais e produtos, tendo em vista a defesa do consumidor, a saúde do trabalhador e a qualidade de vida. Isso não é tão biologia. Pode ser física, quando estiver falando, por exemplo, de consumo de ar-condicionado sem poluir, né? Mas isso, a competência 2 está mais relacionada com outros fatores, com outras grandes áreas das ciências da natureza, do que com a própria biologia em si. Vamos ver a competência de área 3. Associar intervenções que resultem em degradação ou conservação ambiental a processos produtivos e sociais e a instrumentos ou ações científicos tecnológicos. Uma lavoura de soja, qual o problema ambiental? Uma represa, qual o problema ambiental? Tá? Então, essa parte é totalmente biológica. Habilidade 8. Identificar etapas em processo de obtenção, transformação e utilização ou reciclagem de recursos naturais, energéticos ou matéria-prima, considerando processos biológicos, químicos e físicos neles envolvidos. Olha aí a integração dos conteúdos, né? Biologia, química e física, para identificar como que você pode utilizar, reciclar, né? Vários tipos de situações, recursos naturais, energéticos ou matérias-primas. Presta bem atenção, a reciclagem ela é um dos temas bem comentados, reciclagem e reutilização
e redução, né? Os 3 R's. Reduzir é consumir menos. Reciclar é você passar por um processo químico e dar um novo fim para aquilo. E reutilizar é você, por exemplo, pegar uma garrafa PET e transformar isso numa caixinha de, por exemplo, de guardar caneta, tá bom? Mas isso pode ser feito em várias coisas, em várias áreas, e tem que se tomar cuidado com isso. Pronto. Habilidade 9, compreender a importância dos ciclos biogeoquímicos, aí já está dentro da ecologia de novo, olha a ecologia como que é importante. Ou do fluxo de energia para a vida, lembrar que a energia ela é unidirecional, ela vai ser colocada no sistema. Lembrar que, por exemplo, a energia é colocada no sistema pelos produtores, na quimiossíntese, na fotossíntese, que a energia vai sendo utilizada ao longo do caminho, sendo transformada, perdendo-se um pouco na forma de calor. Entender que se você, por exemplo, acabar com toda a vegetação, os seres vivos também, os outros seres vivos, né, animais, fungos, outros tipos de seres vivos, podem sofrer danos, por quê? Porque você vai tirando quem é o produtor da cadeia alimentar, quem insere, por exemplo, energia e matéria no ecossistema. Então, muito importante, cai com muita frequência também. Habilidade 10. Analisar perturbações ambientais, identificando fatores, transporte e destino dos poluentes ou prevendo efeitos em sistemas naturais, produtivos ou sociais. Ou seja, o que eu posso fazer que pode alterar o ambiente? Uma poluição térmica, uma poluição, por exemplo, de elemento radioativo, o acúmulo disso no bioprocesso de bioacumulação ou magnificação trófica. Eu posso pegar o esgoto e jogar diretamente no mar? Não, porque isso pode causar problemas no sistema natural. Qual o problema? Se for numa lagoa, um processo de eutrofização. Então, isso tudo é muito constante, muito frequente. Essa competência 3, com todas essas habilidades, é a mais cobrada no Enem. A habilidade 11. Reconhecer benefícios, limitações e aspectos da biotecnologia, considerando as estruturas e os processos biológicos envolvidos em produtos biotecnológicos. Então, você tem que saber, por exemplo, até que ponto melhorias genéticas ou mais para sei lá, por exemplo, o que você considera? Você considera que síndrome de Down é uma doença? Você considera que o nanismo é uma doença? Porque a biotecnologia, ela consegue retirar esses tipos de características do ambiente, é só você manipular o material genético. E aí eu vi um documentário uma vez que uma anã fala o seguinte: eu não sou um problema, eu só sou pequena, entendeu? Eu consigo me reproduzir, eu não tenho deficiência mental, eu consigo me locomover, mas eu sou só um indivíduo muito pequeno. E se você pensar na biotecnologia nesses limites, até quando você está fazendo melhoria da espécie e até quando isso é benéfico ou não? Porque se você tirar a variabilidade da população, acaba o processo, inclusive, de seleção natural. Habilidade 12. Avaliar impactos ambientes naturais decorrentes de atividades sociais ou econômicas, considerando os interesses contraditórios. Qual a importância de você ter, por exemplo, a gente até conversou isso numa live com o Pavese. A gente fala de Brumadinho, Mariana, que a grande mineradora deixou cair um monte de rejeito de minério, e aí a população ficou indignada, mas agora a população está pedindo para que essas empresas voltem. Como assim pedir para essas empresas voltarem? Gente, elas causaram o maior desequilíbrio, o maior dano ambiental que se tem em história. Só que ela gerava emprego. Então, o que a gente pode fazer para manter os dois? Para manter emprego e preservação do ambiente. Ou seja, para você ter um desenvolvimento que a gente chama de desenvolvimento sustentável. Próxima competência, competência 4. Compreender interações entre organismos e ambiente, em particular aquelas relacionadas à saúde humana, relacionando conhecimentos científicos, aspectos culturais e características individuais. Então, vamos interagir os organismos com o ambiente que vive e aí a gente vai tentar respeitar a saúde, a ciência, a cultura e as características de cada indivíduo. Habilidade 13. Reconhecer os mecanismos de transmissão da vida, genética, prevendo ou explicando a manifestação das características no indivíduo. Por que a gente chama o ditado filho de peixe, peixinho é? Porque é manifestação genética, né? Você vai ter, por exemplo, tudo que é herdado, fisiologia e morfologia, tem uma herança paterna e materna, né? O pai e a mãe contribuem da mesma forma na transmissão da característica. Como isso pode afetar minha relação com outro indivíduo? Como que está relacionado com o conhecimento científico, com a minha cultura, com minhas características individuais?
Habilidade 14. Identificar padrões em fenômenos e processos vitais dos organismos, como manutenção do equilíbrio interno, como que a gente mantém a homeostase, a defesa corporal e defesa com o ambiente, relações com o ambiente, minha relação, por exemplo, de exploração de recurso, ou a minha relação com outro indivíduo no processo de relações ecológicas, sexualidade, entre outros, tá? Como que é o padrão de sexualidade? Quais são os ciclos de vida? Ciclo, por exemplo, aplobionte, diplobionte, aplodiplo, né? Então, tem várias formas e como que isso acontece nos seres vivos. Tudo biologia. Habilidade 15. Interpretar modelos e experimentos para explicar fenômenos ou processos biológicos em qualquer nível de organização dos sistemas biológicos. Então, como que a gente faz experimentos e como que a gente interpreta, por exemplo, gráfico. Tem muito gráfico, tem muito análise de imagem, geralmente é gráfico. E aí eles vão pedir para você interpretar. E nisso, gente, é super tranquilo, tá? Essas questões são questões que vão dar ponto para todo mundo, porque basta você ter um senso de interpretação, não precisa de tanto conhecimento assim. Compreender o papel da evolução na produção de padrões, processos biológicos ou na organização taxonômica de seres vivos. Como que a evolução modifica os seres vivos? E isso é muito importante, isso você tem que saber. Basicamente, seleção natural. Evolução é um dos 7 principais temas que cai no Enem. Passando para frente, competência 5. Entender métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e aplicá-los em diferentes contextos. Habilidade 17. Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas nas ciências físicas, químicas e biológicas, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica. É a hora que eu falo de você testar sua habilidade de interpretar um gráfico. Direto eles dão um gráfico lá e vão pedir para você o que aconteceu, por exemplo, com a população quando eu removi uma piranha de uma cadeia alimentar. E aí vai ter vários gráficos e você vai ter que saber interpretar. Isso é o que eles estão tentando juntar, por exemplo, a sua análise de interpretação gramatical, de linguagem matemática e de linguagem biológica, tá bom? Relacionar propriedades físicas, químicas e biológicas de produtos, sistemas e procedimentos tecnológicos à finalidade que se destinam. Então, por exemplo, olha só uma coisa que seria legal aqui. Se você pensar numa propriedade biológica e química, biológica, não tão biológica, mas química, para impermeabilização de estofados. A gente pegou e passa uma pequena camada de óleo no sofá, numa cadeira, em qualquer estofado. Presta atenção numa coisa que caberia nessa habilidade 18. Vamos falar de impermeabilização de sofá de casa, estofado. Você pega uma propriedade química de molécula, sei lá, você pega lipídio. Lipídio é apolar. Você passa uma camada de gordura pequenininha no sofá e aí essa gordura não vai se juntar com a água, que é uma substância polar. Isso você estuda em biologia, né? Então, isso como que a gente aplica essas propriedades e finalidade para que se destina? É complicado, por exemplo, uma questão do Enem são questões muito inteligentes. É muito difícil você conseguir pegar uma questão e classificar, assim, essa questão de ecologia e desequilíbrio ambiental. Não, porque tem tanta coisa envolvida na formulação daquela questão, você tem que ter um conteúdo tão bem embasado para você poder entender que aquilo não se trata só de um determinado assunto, que eu acho muito legal a forma como é elaborado. Habilidade 19. Avaliar métodos, processos ou procedimentos das ciências naturais que contribuam para diagnosticar ou solucionar problemas de ordem social, econômica e ambiental. O que eu posso fazer para melhorar a vida de uma pessoa? Vamos fazer uma adubação verde, vamos fazer uma rotação de cultura, sabendo sobre biologia, sobre leguminosa. Isso é relacionado com a competência da área 5. Estamos quase, hein? Competência da área 6. Apropriar-se de conhecimento da física para, em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas. Como isso daqui é física, a gente vai pular, né? Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Não. Conhecimentos da física. Então, vamos para a competência 7. Apropriar-se de conhecimentos da química, também não é a nossa área, mas é chegada biológica, eu espero. Apropriar-se do conhecimento de biologia para, em uma situação problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científicas tecnológicas. Habilidade 28. Associar características adaptativas dos organismos com seu modo de vida ou com seus limites de distribuição em diferentes ambientes
em especial ambientes brasileiros. Vai falar de bioma, vai falar das características do bioma, vai falar quais são as plantas que foram selecionadas para estar dentro daquele bioma, quais que são mais adaptadas. Então, por exemplo, no cerrado pega fogo, então é uma característica do cerrado. Qual planta e animal tem que estar adaptado para aquele local, que foi selecionado positivamente pelo processo de seleção natural? Aquele que tinha como uma adaptação uma semente com casca coriácea, que na hora que o fogo pega, facilita e até auxilia o processo de germinação, animais que conseguem correr quando começa a pegar fogo, árvores tortuosas por causa do escleromorfismo fisiológico, tem que saber da seca fisiológica que pode acontecer na caatinga, pode falar das árvores que são perennifólias quando você fala de Mata Atlântica, Amazônia, tudo isso colocando os diferentes biomas brasileiros e as adaptações dos organismos que estão ali. Cai muito também. Interpretar experimentos ou técnicas que utilizem seres vivos, analisando implicações para o ambiente, a saúde, a produção de alimentos, matéria-primas ou produtos industriais. Poderia falar de transgênico e o aumento da produção. Poderia falar, por exemplo, de coisas priônicas, né? Está relacionado à biologia com a alimentação. Então, tem muita coisa importante aí. Avaliar propostas de alcance individual ou coletivo, identificando aquelas que visam a preservação e a implantação da saúde individual ou coletiva do ambiente. O que pode ser bom para mim, pode talvez não ser bom para você. Aí olha só o que acontece. Muita gente fala assim, por que o governo não investe só em vacina X, que corre menos risco de contaminação? Porque o governo tem que avaliar propostas de alcance individual ou coletivo. Existem vacinas mais baratas que causam um efeito muito bom também. Então, o governo tem que escolher o que é bom para o coletivo. Você talvez possa escolher o que é bom para o individual. Isso tudo vai estar relacionado a algumas alternativas. E aí, voltamos aqui, olha eu de novo. Vamos falar agora dessa parte aqui. Quais são os conteúdos, sabendo dessas habilidades todas, o que a gente pode fazer? Quais são os conteúdos mais cobrados no Enem? E aí, olha só o que eu vou falar com vocês. Não precisa ser nem um mestre para saber que o mais cobrado, que consegue se encaixar dentro de todas aquelas alternativas, habilidades e competências, seria ecologia. E aí é uma resposta simples. Por que ecologia, Camila? Porque ecologia é o estudo da relação do indivíduo com o ambiente que ele está inserido e do indivíduo com outro indivíduo. Basicamente, quase tudo que aquelas habilidades pedem. Então, eu vou me despedir de vocês aqui e vou mostrar de novo só o gráfico, tá bom? Então, de 318 questões que foi analisado por essa pesquisadora, né, do site que eu tirei, 126 foram de ecologia. Aí a segunda que mais cai, microbiologia e saúde, doenças, né, por exemplo, doença de Chagas, doenças esquistossomose, doenças que são endêmicas do Brasil. Não vai me cobrar, por exemplo, doença do sono que acontece na África. Não vai me cobrar doença que você nunca nem ouviu falar porque é da tribo de não sei das quantas. Não, vai cobrar doenças que estão relacionadas com a nossa população e tudo mais aqui. Fisiologia humana, só que aí a fisiologia, presta atenção no que eu vou falar com vocês aqui. Fisiologia, gente, vai estar relacionado com comparação, principalmente, de coisas. Então, como que fisiologia adaptativa. Então, como que é, por exemplo, o sistema urinário de quem vive num ambiente muito seco? Como que é o sistema urinário? Qual que é o excreto nitrogenado que você libera se você é um organismo que bota ovo? Como que o coração vai bater? Enfim, como a circulação acontece? Como que a troca gasosa é sempre comparada a fisiologia humana aqui, mas na verdade é comparada com os outros animais. Zoologia, quando tem aqui, poderia ser muito comparada. É muito difícil não, quase que impossível você ver uma questão do Enem falando assim, como que é o nome? Sei lá, deixa eu pensar em uma aqui. Como que é o nome da asa do besouro? Não, isso não tem no Enem, tá bom? Então é sempre comparado. Fisiologia humana cai muito coisa de sistema nervoso, sensorial principalmente, imunitário, por isso tem um número grande aqui. Citologia cai bastante, genética, evolução e biotech. Essas 7 primeiras áreas foram destrinchadas em cada conteúdo e eu vou mostrar para vocês depois. Depois vem botânica, e aí as partes de botânica que caem. Algumas são conceituais, mas principalmente físio e morfologia botânica. Então, quando você estiver vendo lá, vai perguntar sobre o fenômeno da gutação, sobre transpiração, sobre coisas que estão relacionadas com a fisiologia botânica. Bioquímica, Zou, já falei que é mais comparativo. Origem da vida caiu sobre panspermia cósmica, teoria de evolução química. Histologia animal, pouquíssimo, mas era mais questão de tabela para você olhar, por exemplo,
porcentagem de água no tecido, não tinha nada de muito absurdo, perguntando especificamente sobre aquilo. Agora, não caiu método científico, gametogênese, embriologia, caiu bastante característica de seres vivos e bastante não, caiu pouco, uma questão de característica de seres vivos, no geral, e taxonomia, que é nomenclatura, essas coisas. Então, o que você vai estudar, gente? Essas 7 primeiras, tá bom? Mais de 15 questões. Vamos entender isso numa forma, por exemplo, numa forma gráfica. Porque olhando aqui um monte de número, fica um pouco difícil de escolher o que você vai estudar. Vamos olhar agora numa forma gráfica. Aqui é o gráfico das questões mais frequentes. E nesse gráfico das questões mais frequentes, olha o tanto de ecologia. 40% de ecologia, 13% de microbiologia, 11% de fisiologia, 8% de citologia, 7% de genética, 6% de evolução, 5% de biotech. O resto é menos de 5%. Então, nessa reta final, quero dar uma olhadinha, quero revisar o que eu estou com dificuldade. Nessa reta final, gente, não é interessante você... nessa reta final, não é interessante você fazer... Não. Nessa reta final, não é interessante você ficar fazendo, por exemplo, vou aprender coisa nova. Não. Mas dentro de ecologia, o que eu tô com dificuldade? É bom você dar uma olhadinha, né? Dentro desses 7 conteúdos, qual que eu erro mais? Posso dar uma olhadinha nisso. Aprender? Não, mas dar uma revisada boa. E aí, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai, para cada um desses 7 assuntos, falar o que mais cai dentro daquilo. Olha que mãe que eu tô sendo, e olha que bom que já existisse na internet, que facilitou eu fazer essa apresentação muito bacana para vocês. Então, vamos começar agora a conferir isso tudo, tá bom? Primeiro a gente vai falar de ecologia, o tema mais importante, caiu 126 vezes e é por isso que eu vou puxar esse gráfico aqui agora para mostrar. Das 126 questões, 78 era de poluição e impacto ambiental. Então era sobre eu pegar e despejar coisas nitrogenadas, excretos nitrogenados em recursos hídricos causando eutrofização. Eu fazendo processo de desmatamento, monocultura de plantações. Qual outra desequilíbrio? Introdução e extinção de novas espécies. Eu estou gaguejando assim que eu estou tentando lembrar algumas questões para poder falar com vocês. Processo de bioacumulação e magnificação trófica. Depois, qual que é o mais frequente? Cadeias, teias alimentares, energia e pirâmide. Então, por exemplo, que a energia ela entra e é perdida, que você, quanto mais próximo do produtor, você tem mais energia, quanto mais distante do produtor, você tem menos energia. Gráfico de questões por exemplo, de equilíbrio, tá? Então, tem que ficar muito atento em relação a isso, tá bom? Depois, ciclos biogeoquímicos. O ciclo do nitrogênio é o principal em todas as provas, tá? Então, você vai estudar estuda ciclo do nitrogênio. Mas já caiu o ciclo do carbono, já caiu o ciclo da água. Depois, relações ecológicas. Competição, parasitismo, predação. Esses conceitos têm que estar bem definidos na cabeça de vocês. Depois, biosfera, biociclo, bioma principalmente, característica principalmente de cerrado. Eu nunca vi um bioma que é tão cobrado nessa prova. Cerrado, algumas vezes cobraram caatinga, pouquíssimas vezes Mata Atlântica e Amazônia, mas se eu fosse estudar, eu estudaria cerrado. Conceitos básicos, o que é população, comunidade, ecossistema, hábitat, nicho ecológico, princípio de Gauss, e aí depois uma de sucessão ecológica e uma de ecologia da população. Então, se você for estudar ecologia, você vai nesse momento final, principalmente se basear, eu faria 3 estudos, impacto ambiental, cadeia, teia e energia, e ciclos biogeoquímicos, ainda mais porque impacto ambiental casa muito com as competências e habilidades, e os ciclos biogeoquímicos também, como que a gente interfere e dá problema pra gente. Aí agora a gente vai para o próximo é sobre microbiologia e saúde. Raríssimas vezes no Enem caiu sobre bactéria ou sobre estrutura viral, cai mais sobre doenças virais, bacterioses, acho que nunca caiu de fungo, mas vamos lá ver, tá bom? Introdução à saúde, o que é saúde, o que você precisa, é o que mais, aqui, 29%. O que é pandemia, endemia, epidemia, antibiótico, essas coisas. Depois, vírus e virose, HIV, HPV, várias doenças virais, dengue. Depois, protozooses e protistas, monelibacterioses, verminoses e nunca caiu fungo e micoses. Então, o que a gente tem que estudar muito? Principalmente as doenças. Eu não estudaria, Camila, nessa reta final, eu não estudaria, por exemplo,
as características super aprofundadas. O que eu tentaria fazer era entender o micro-organismo. Então, por exemplo, vírus ele não é celular. Para ele infectar a gente, ele tem que penetrar na nossa célula. Penetrando na nossa célula, aquele vírus ele vai ser parasita intracelular obrigatório. Então, para eu eliminar o vírus, eu teria que eliminar minha célula. Por isso que não existe cura para doença viral. Adianta tomar antibiótico para vírus? Não. Por quê? Porque vírus degrada a parede celular de bactéria. Então, essas coisas, não é saber que a bactéria tem um flagelo que é composto de flagelina, que a parede celular é de peptidoglicano. Não. É saber a estrutura bacteriana, um cromossomo circular 100% codificante, que não está aprisionado no núcleo, essas coisas, e aí entender as doenças, porque o antibiótico atua em bactéria, existe o bactericida que vai matar a bactéria, existe o bacteriostático que vai paralisar a síntese da parede. Então tem que entender essas coisas, tá bom? O próximo, vamos ver aqui o primeiro título. Aqui. O próximo é Fisiologia Humana. Vamos ver quais questões que já caíram e eu vou falar para vocês mais ou menos como que essas questões vieram. Então, tchau de novo. Olha só. Sistema circulatório. Cai o sistema circulatório, sabe como? Por exemplo, colocaram um eletrocardiograma e perguntaram a frequência dos batimentos. Cai o sangue, muito sangue. No Vitória Bio, eu coloco sangue dentro de histologia, dentro de tecido sanguíneo. Aqui ele classificou como parte da fisiologia humana. Mas hemácia, você vai analisar um hematócrito de um paciente e vai ver se você está, se o paciente está com anemia, se ele está com, por exemplo, com dificuldade de coagulação, dificuldade de defesa, isso tudo sistema circulatório, as células sanguíneas, né? Sistema imune, processo de vacinação, de soro, quando usa vacina, quando usa o soro, como que se faz o soro, sistema reprodutor, sistema digestório, sistema endócrino, tudo isso foi conceitual, tá? Então, por exemplo, sistema digestório estava falando de microvilosidade, estava falando do pH do estômago, o sistema endócrino estava falando da melatonina, estava falando se eu não me engano, da calcitonina. Então, aqui você teria que saber os hormônios e o funcionamento. Sistema nervoso, por exemplo, transmissão de impulso nervoso, de neurotransmissores, função da serotonina, da dopamina, sistema respiratório, sistema excretor e órgãos do sentido. Órgãos do sentido principalmente de visão, tá bom? Então, a gente vai estudar em fisiologia, sistema circulatório, imune e talvez sistema circulatório e imune é o que mais cai, mas eu poderia também dar uma esticadinha para sistema reprodutor, tá bom? Próximo, galera, olha, eu sempre passando sem me falar. Citologia, eu amo essa disciplina, cai em todos os vestibulares, cai muito em faculdade particular de medicina, aqui cai até pouquinho, mas vamos ver o que mais cai. Olha só, citologia cai 50% de bioenergética. Bioenergética eu tô rindo, porque é um dos conteúdos que as pessoas mais odeiam. Respiração, fotossíntese, fermentação, quimiossíntese. Não cai. Mas aí vamos lá, né, no nosso para a gente não ficar tão triste. Não cai, por exemplo, qual é o hormônio que está... qual que é a proteína que está dentro da matriz da mitocôndria? Não é isso. Cai ideias gerais do processo. Por exemplo, eles colocam assim, uma placa tô inventando aqui, tá, gente? De titânio, quando aquecida pela luz do sol, libera um elétron, esse elétron passa por uma cadeia transportadora. A qual fenômeno isso ocorre na célula? Aí você teria que lembrar, se tem luz, fotossíntese. Então, corresponde à fotossíntese. Um fungo está num ambiente e ele foi privado de oxigênio. Aí ele liberou gás carbônico. Qual o processo biológico que ele fez? Você vai ter que lembrar que é fermentação alcoólica. Então, essas coisas. Depois, organelas e a função das organelas. Então, por exemplo, eu quero fazer uma secreção, eu sou uma célula secretora. Qual organela que eu vou ter em maior quantidade? Aí você vai ter que lembrar aqui, retículo endoplasmático rugoso, que vai produzir sua secreção, e complexo de Golgi, que vai empacotar sua secreção. Ou, por exemplo, eu quero digerir uma coisa do lado de fora que uma célula englobou. Qual organela? Lisossomo. Quero produzir energia incansavelmente para todas as atividades metabólicas. Qual organela que é essa? Essa organela a gente chama de mitocôndria. Então, é desse jeito, tá bom? Envoltórios celulares, aí vai estar falando, por exemplo, de membranas e parede celular. Divisão celular que é pouquíssimo, então aquela parte mais chata de mitose, meiose não é muito comum para a prova do Enem. E microscopia não cai, núcleo interfásico também não cai. Aquele negócio de
Interfase, G1, S, G2. Então, menos mal que controle gênico cai pouco. Agora, o que cai de controle gênico vai ser síntese proteica. Isso vai cair sim, tá bom? Bora. Ô, Jesus! Genética cai muito. Genética básica, primeira lei de Mendel. Gente, primeira lei de Mendel. Não tem nada que você não vai estudar. João é azão, casou com a Camila, azinho. Qual a probabilidade de ter um filho azão? É mais ou menos esse tipo de cálculo que você vai fazer. Interpretação de heredograma, tá? E sempre tomar cuidado com pegadinha. Eu acredito que tenha muita questão com pegadinha em genética. Eu caí em basicamente todas as que tiveram, porque eu já fui com aquele preconceito assim. Pré-conceito, né? Conceito antes de fazer as provas. Fazia muito tempo que eu não fazia as provas do Enem, de pegar e fazer só a prova do Enem. E as últimas que eu tinha feito eram assim, de 2016, de 2018, 19, 2017, 18, 19. Mas aí pro curso do Enem, eu peguei e fui começar a resolver desde 2010. E aí eu falei, tipo assim, genética básica, poxa, né? E sempre errei. Tem que tomar cuidado quando ele vai te perguntar a probabilidade de um indivíduo vivo. Por exemplo, a Camila já nasceu normal. Qual a probabilidade dela ser heterozigoto? Quando você for fazer um cruzamento entre os pais, você vai ter que descontar a probabilidade dela ser um heterozigoto, dela ser um homozigoto recessivo, porque ela já é normal. Então, você tem que pensar no alelo letal, pensa algumas pegadinhas, leia com muito carinho. Cai muito grupo sanguíneo também, tá? Então, herança de grupo sanguíneo é muito importante para vocês saberem. E genética molecular aqui está falando de síntese proteica, tá? Então, por exemplo, síntese proteica, você analisar a gráfica aquele de por exemplo, código genético degenerado, qual códon, essas coisas. E mutações, tá, gente? Mutações caem muito. Nem vou voltar para minha cara, porque eu já passei aqui, né? O próximo, que era o último que a gente vai analisar, é evolução. E evolução eu amo também, junto com o CITO, é a matéria que eu mais gosto de dar. E evolução é o seguinte, gente, olha só. Você tem, é o último não, acho que é o penúltimo. Evolução você tem que 50% das questões que caíram são só sobre ideias evolutivas. Ideia de Darwin, principalmente. Ou ideia de Lamarck, confrontando. Por exemplo, as bactérias se tornaram resistentes. Quem falaria isso? Lamarck. Você tinha um grupo de bactérias onde você tinha uma variabilidade, na luta pela sobrevivência, a mais adaptada levou vantagem. Quem que tá falando isso? Darwin. Sempre pensar nisso, tá? Evidências evolutivas quer dizer fóssil, quer dizer órgãos homólogos análogos, órgãos vestigiais, semelhanças bioquímicas. Cai uma questão que é teoria da recapitulação. Eu vou até falar com vocês aqui, ó, eu falando. Todo mundo fala assim, Enem não é conteudista. Como não? Eles colocaram lá a teoria de Ernest Haeckel, falando que a ontogenia é o estudo do desenvolvimento embrionário, recapitula, ou seja, mostra como que é a filogenia. E filogenia é o estudo da separação dos indivíduos. Aí eles falaram assim, a teoria que diz que a ontogenia recapitula a filogenia é qual teoria? Teoria da recapitulação, tá? Eu não lembro se é isso ou se eles colocaram que a teoria da recapitulação diz o seguinte, isso tudo está dentro da parte de evidências evolutivas. Além disso, tem os órgãos vestigiais, semelhanças bioquímicas, adaptação, né? Mimetismo, camuflagem, isso tudo é evidência evolutiva. Caiu também especiação e alguns outros conceitos básicos, cladogênese, anagênese, alopatria, essas coisas são conceitos básicos de evolução. Vamos ver qual que é o próximo e o último. O último é biotecnologia. Vamos lá ver o que está falando em biotecnologia. Na biotecnologia, é aquela que a gente fala da hora da aplicação da biologia para as nossas atividades. Então, você pegar as coisas que você tem biológicas e tentar converter isso para alguma coisa que vai fazer bem pra gente. Então, a biotecnologia caiu muito sobre transgênico. O que é transgênico? Transgênico é quando você pega o material genético de um indivíduo e coloca em um outro indivíduo de uma outra espécie. Benefícios, prejuízos, coisas que a gente não sabe o que transgênico causa. Células-tronco. Células-tronco é quando você tem células que são totipotentes ou multipotentes. São células que vai fazer com que você consiga, dependendo do estímulo, transformá-la numa célula que a pessoa precisa. Então, você pega uma célula tronco, você pode transformá-la num neurônio, numa célula gordurosa. Isso é muito importante, talvez, para curar doenças que são incuráveis, já que tem algumas células do nosso corpo que não se multiplicam.
Teste de DNA, vai fazer aquele negócio de perfil de eletroforese? Você vai analisar os eletroforeses, os perfis, as bandas, saber quem que é de quem que não é de quem. Terapia gênica, como que você utiliza isso para poder melhorar a vida de pessoas? Conceitos básicos e clones, tipo ovelha Dolly, né? Então, isso tudo foi o que caiu em biotecnologia. E esses 7 temas são os temas mais comuns que já foram cobrados no Enem, né? Então, Camila, o que você faria faltando uma semana para a ciência da natureza? Olharia com carinho essa parte, porque essa parte corresponde a mais que 50% da prova, e aí se você ficou deixando tudo para a última hora, é o que você pode correr, tá? O que eu posso desejar para vocês, galera, é uma boa prova, uma excelente prova, que todas as lives que a gente tem feito desde dezembro até hoje tenha ajudado vocês. Assista todos, tem dica de matemática, tem dica de redação, tem dica de estratégia de estudo, tem dica de conhecimentos gerais. A de redação foi ótima, a de química vai ter também ainda a continuação da de química, porque a internet estava caindo, mas só conceito, só ideia, e teve a minha também, poxa, né? Olha eu aqui, fazendo isso para que vocês consigam entender a importância de acompanhar. Quem já conhece a prova, a gente tenta sintetizar tudo para vocês, e a única coisa que eu espero que vocês entendam é uma prova, e isso não vai definir se você é bom ou ruim, mas faça com toda atenção, e espero muito, muito, muito que eu possa ter ajudado vocês. Então, beijo, boa prova, e a gente se vê por aí. Tchau, galera!